Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Ontem foi um dia muito movimentado. Ontem, infelizmente, a gente viu aí uma treta gigantesca surgir na internet, ou felizmente, dependendo da situação, porque é uma treta que estava se estendendo por 7 anos, onde uma pessoa estava apanhando calada por 7 anos. E felizmente, agora essa pessoa pôde colocar isso tudo para fora e pode se libertar desse grande peso que ela vinha carregando por tanto tempo, de tantos ataques e tantas coisas negativas que estavam falando sobre ela, que no caso é o Selbit e a ex-namorada dele. E a ex-namorada do Selbit postou um vídeo retratação. Eu vou falar pra vocês, viu? Esse vídeo é absurdamente bizarro, porque, veja bem, o vídeo tem 1 minuto de duração mais ou menos. Ela basicamente fala que vai levar pro jurídico e que ela não quer fazer exposição da vida pessoal dela e que, bom, é dito cujo, e fala desse jeito dele. Só que, cara, meu irmão, peraí. Ela esteve expondo a intimidade do Selbit durante os últimos anos. Ela expôs a sua própria intimidade durante os últimos anos. A postagem que o Selbit trouxe, eu acho que ele não revelou nada que a gente já não tinha visto no passado. Ele só citou novamente essas partes e colocou o lado dele. E não só isso. Sabe o que é mais triste dessa situação? Que me deixa frustrado? Qualquer pessoa que passou por uma situação de traição na sua vida deve se sentir muito mal. Eu já fui traído. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente já foi traído. Mas a gente vê tantas pessoas zoando e falando piada com as pessoas. E, obviamente, né, foram pegar e atacar um jogador de League of Legends, que era esse jogador que era o ex-namorado dela, na época que o Selbit começou a namorar com ela. Entre aspas, ex-namorado, né? Porque, basicamente, pra quem não sabe, ela meio que tava namorando esse cara do League of Legends, e aí ela foi namorar com o Selbit enquanto ela ainda estava namorando com esse cara, entendeu? Então ela tava num relacionamento, traiu esse namorado com o Selbit e resolveu ficar com o Selbit no final das contas. E agora as pessoas estão atacando esse cara, estão zoando, estão fazendo memes com esse cara, estão falando que ele perdeu a namorada por um youtuber que gritava e jogava Minecraft. Isso tudo me deixa meio frustrado, porque eu penso... Primeiro que o Selbit, eu acho que ele não tinha culpa dessa questão. Acho que a culpa nunca é da pessoa. A culpa é de quem tá traindo. Entendeu? Então, sei lá, você às vezes tá lá com uma pessoa, você tá sendo iludido, você tá apaixonado, você gosta dessa pessoa, você tem 18 anos. O jogador de League of Legends da época tinha 18 anos também. Os dois tinham a mesma idade, praticamente, e os dois estavam com o primeiro relacionamento com ela. É engraçado essa situação, porque ela teve vários namorados, e mas foram vários primeiros namorados, pelo visto, né? Porque eu não quero falar o nome das pessoas pra não ficar gerando treta, mas enfim. O jogador de League of Legends teve nela seu primeiro relacionamento e o Selbit teve nela seu primeiro relacionamento também. Infelizmente foram relacionamentos muito ruins. O próprio jogador de League of Legends postou um textão gigantesco falando sobre essa época, falando que ele não guarda mágoas, que inclusive em um evento ele encontrou os dois. Olha só que bad vibes, né? Imagina, você tá namorando com uma pessoa, essa pessoa te trai com outra pessoa que trabalha com a mesma coisa que você, né, que vai em eventos e coisas do tipo, e você tem que ir em um evento pra trabalhar e essa pessoa tá lá e você tem que cumprimentar ela com o cara que ela te traiu com, sabe? Bizarro, né? Bom, de qualquer maneira... Aí beleza, ele fez esse post falando que ele não guarda rancor, que tava tudo bem, né, e que ele demorou anos também pra se recuperar desse relacionamento, assim como o Selbit disse que demorou anos pra se recuperar desse relacionamento. E depois disso, né, as pessoas começaram a só ficar, né, falando merda. Tipo, a maior parte da galera da comunidade de LoL foi lá e elogiou o posicionamento do jogador, falando que ele foi muito maduro de pegar e lidar com essa situação dessa maneira, de não guardar rancor e outras coisas mais, mas as pessoas ficam zoando. As pessoas zoaram o Selbit, as pessoas zoaram o carinha, e eu me pergunto por quê. Sabe, tipo, por que a pessoa que é traída, ela tem culpa? Me diz, gente, por que a pessoa que tá sendo traída tá sendo culpada? Se uma mulher, ela tá namorando com um cara, e aí esse cara trai essa mulher, aí as pessoas vão e falam que essa mulher, ela não tava sendo o suficiente pro cara, falam que ela é corna, falam que ela vacilou, falam que tinha que trair mesmo.
A mesma coisa acontece com o cara. Se um cara tá namorando com a mulher e a mulher trai esse cara, as pessoas vão falar que ele não era bom, que ele era tóxico, que ele era ruim, que a menina tinha que sair mesmo, que foi libertação, que embuste. Porque, clã, você já parou pra pensar como a traição é uma coisa ruim pra pessoa? Como que a traição magoa uma pessoa? Você já parou pra pensar nisso? Sabe? Quão difícil é você confiar numa pessoa? E vamos ser sinceros, dentro de um relacionamento, aquela pessoa que você tá com é a pessoa que você mais confia no mundo. Você às vezes confia mais nessa pessoa do que você confia nos seus pais. Você tá colocando essa pessoa dentro da sua vida como sua família. Você fala de um relacionamento de 1 semana, 2 semanas, beleza, mas e um relacionamento de 1 ano? Será que essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, elas nunca tiveram um relacionamento de mais de 3 semanas? Porque se você tá 6 semanas com um cara ou com uma mulher, você já tá há tempo suficiente para ter uma certa intimidade com essa pessoa e certa confiança também. E aí você descobre que essa pessoa tá saindo com outra pessoa. E o pior, essa pessoa está num relacionamento com você, mas ela já está pensando no próximo relacionamento dela. Você tá fazendo plano, vamos pegar e, sei lá, se mudar e morar juntos, vamos pegar e fazer coisas, vamos, sei lá, ter filho. E aí, de repente, você descobre que no seu pensamento você tava pensando no futuro do seu relacionamento, e no pensamento dela, ela na verdade não tava pensando nisso, ela tava pensando em quem era gostoso o suficiente, mais legal pra ficar uma noite e testar pra ver se esse vai ser o próximo que ela vai pegar. E as pessoas zoam isso é muito chato, na minha opinião, isso é muito cruel, isso é muito desgraçante. Tipo, a pessoa que, pra mim, esse aí tem um lugar muito bem quentinho no inferno, é a pessoa que zoa esse tipo de coisa, porque é pegar uma situação de fragilidade absurda e zoar, sabe? Então, pra mim, traição é uma das piores coisas que pode acontecer no relacionamento. E como rolou muito isso nos relacionamentos dela, meu, triste demais esse tipo de situação, só isso que eu falo. Bom, de qualquer maneira, foi um tapa na cara esse pronunciamento dela. Foi um tapa na cara mesmo, foi um pronunciamento muito, sabe, frustrante de assistir. E foi meio nível RK Play, talvez pior. Foi pior que o do RK Play. Porque ao mesmo tempo que ela pega e fala sobre as coisas que ela vai resolver na justiça, que inclusive não tem como resolver na justiça, porque já precarivou, né? Pô, o negócio prevaricou, sei lá. Enfim, o bagulho é de 7 anos atrás, ela não tem nada que ela possa justificar que possa ter acontecido nesses últimos 7 anos que pode fazer alguma coisa. Por outro lado, ela que trazia isso à tona. Ela que chegava na live dela e falava coisas muito íntimas do Selbit. Coisas muito íntimas mesmo, coisas que eu não vou citar para não expor mais ainda a situação. E eu entendo que você que está assistindo esse vídeo tenha curiosidade de querer saber, mas é sobre uma questão de ter respeito pelaquela pessoa que está ali. E, bom, a gente tem que encarar essa pessoa como uma pessoa que foi lesada, a pessoa que é vítima, a pessoa que sofreu, entendeu? Então por que a gente vai querer ver mais sofrimento dela, né? E ainda mais pensando que foi 7 anos que essa pessoa teve que ouvir calada essa outra pessoa expondo mentiras e outras coisas mais sobre ela, coisas pessoais dela. Sabe? Coisas que talvez nem sejam mais relevantes, Clã, sendo bem sincero. Principalmente sobre essa questão aí de abuso que rolou. Que provavelmente não tem nada disso. E eu vi gente comentando coisas, por exemplo, a Suavemente ela fez um texto lá falando sobre isso. E eu acho que aquele texto que a Suavemente fez lá no Twitter foi um texto de muito mau tom, sabe? Eu entendo que... Eu não sei, na verdade, realmente não sei o que passou na cabeça da Suavemente fazer aquele texto. Porque foi um texto que ela tava falando sobre a situação, né? A Yasmin postou basicamente que as coisas que o Selbit disse não justificariam que ele não fosse um abusador, coisa do tipo. Porque o que ele falou foi o seguinte: ah, eu sou assexual, não tem como ter esse tipo de relação, claro. É complicado, Clã. É complicado, porque assim, quando você é ace, né, quando você é sexual, você tem uma interpretação diferente dessa questão da sexualidade do que outras pessoas normalmente têm. Qualquer pessoa pode passar por uma situação dessa em qualquer circunstância, entendeu? Não importa a sua sexualidade. A gente tem que pensar o contexto todo do que está escrito ali, entendeu? De tudo que aconteceu. E que o objetivo principal não é ele pegar e falar sobre isso. O post de 19 páginas não foi para ele falar, olha, estão me acusando aqui e eu não fiz isso. O post de 19 páginas é para falar, estão me acusando aqui há 7 anos, eu estou calado, mas finalmente vamos falar sobre isso. E aí ele cita a questão da sexualidade dele para trazer contexto para essa situação.
e não para se defender, sabe por quê? Porque ele não tem como se defender disso. Ele não precisa se defender disso, porque não foi feita uma acusação com base em alguma coisa que aconteceu. É tipo eu pegar e falar pra vocês, galera, eu não roubei aquela joalheria que fica na esquina, hein? Eu não tenho nada a ver com isso, eu estava em casa fazendo hambúrguer. Aí você vai falar, pera, Daik, você tá falando isso por quê? Você você participou daquele furto que aconteceu? Eu nem sabia que tinha roubado, agora roubaram. Nossa, descobrimos aqui, ó, roubaram mesmo. Entendeu? É mais ou menos isso que tá acontecendo. Não é esse o objetivo dele, obviamente. O objetivo dele é falar assim, galera, ó, seguinte, ó, tá rolando muitas acusações, muitas coisas, e não tem nada a ver com isso, entendeu? Não tem como eu ter participado disso, de qualquer coisa perto disso. Então é esse o contexto que está sendo trazido. Um contexto para a gente falar sobre coisas que ele passou, que ele sofreu nesses últimos 7 anos, e não uma resposta para uma acusação que é tão vazia quanto os relacionamentos que ela pode desenvolver, entendeu? Então achei que foi de mau tom a postagem da Yasmin, porque talvez ela não tenha entendido isso. E foi uma postagem que, na minha humilde opinião, ela expõe mais ainda a vítima nessa situação. E vocês sabem o que eu penso em relação a esse tipo de situação de vítima, né? Porque, assim, eu acho que nesse caso do Selbit, ele merece apoio. Ah, você odeia o Selbit, ele é um merda. Mano, você pode pensar o que você quiser do Selbit, ele passou por uma situação ruim e ele merece, e ele precisa de apoio, ele precisa de pessoas que abracem ele, que queiram estar com ele, não de pessoas que joguem coisas e questionamentos para que ele possa ser mais vitimado ainda, entendeu? A gente não tá falando de uma brincadeira, a gente tá falando de uma pessoa que teve a sua vida influenciada negativamente por 7 anos, mesmo que seja um dos maiores youtubers do Brasil, uma das pessoas mais relevantes da Twitch, e o cara tenha 1 milhão no bolso por mês, entendeu? O cara passou por uma bad vibes, uma coisa que afetou os relacionamentos dele por vários anos, entendeu? A gente não pode negativar isso, entendeu? E esse tipo de comentário levanta dúvidas em cima de algo que nem tem que ter dúvidas em primeiro lugar, porque não houve nada que pudesse, tipo, se ele tivesse passado por uma situação onde de fato tivesse ali alguma coisa, ou uma cal, ou uma imagem, ou até mesmo ela mesma tivesse feito uma denúncia, alguma coisa do tipo, aí eu concordaria com a Yasmin, mas nesse caso não foi bem o que aconteceu. O contexto é trazer tudo isso para explicar como que ele não aguenta mais, entendeu? Não é sobre pegar e acusar outra pessoa também, é sobre ele não aguentar mais e falar sobre as mentiras dessa pessoa. E falar que ele não quer mais saber disso, que ele não quer mais que as pessoas peguem e fiquem trazendo isso pra ele, entendeu? E outra coisa importante sobre é que saiu outros exposeds, tá? Teve 4 exposeds, sendo que são gigantes de coisas, de pessoas que passaram mal na mão dessa pessoa no passado também, que passaram por situações ruins, sabe? Talvez até piores do que o Selbit, se você for parar pra pensar. Então, não acho que é o momento da gente pegar e fazer questionamentos sobre a índole de uma pessoa que está aí na pista, entendeu? E também não acho que as pessoas têm que sair xingando todo mundo, muito pelo contrário, saca? Mas isso é importante também pra mim, pras outras pessoas, porque ontem eu fiz um vídeo aqui e aí as pessoas foram lá e falaram, ah, você mudou de opinião, hein? Claro que eu mudei de opinião. Você quer que eu faça o quê? Que eu fique defendendo ela ainda? Eu não que eu tenha defendido, né? Porque eu lembro que na época eu acreditei nela. Mas hoje eu pego e vejo que talvez não fosse tão certo assim. E o pior de tudo, né? Talvez eu tenha ficado com a imagem negativa do Selbit por anos por conta disso. E eu me sinto envergonhado, eu me sinto mal por causa de tudo isso, infelizmente. Então tá aí o vídeo, eu espero que você tenha gostado dele. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E é isso, meus amigos. Até amanhã.